Eba, que alegria, amados, que alegria, boa noite. Meu coração vibra de alegria. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês, muito bom, muito bom. Feliz com a presença de vocês, muito feliz. Estamos juntos, estamos juntos. Queridos, queridos. Ei. Boa noite, saudade, saudade sim. Alegria revê-los, coisa boa, coisa boa. Ei, oi amados, sejam bem-vindos. É uma energia que nos une de norte a sul, de leste a oeste. Feliz com a presença de vocês, muito feliz com a presença de vocês. Gratidão, gratidão. Ei, ei. Estamos juntos, estamos juntos. Ei, Vânia querida, adicionei você como moderadora. Importante você fazer a solicitação de participação, amada. Oi, gente linda, sejam bem-vindos. Gratidão pela presença, gratidão, gratidão. Fico muito feliz, estava com saudade desses momentos. Viajamos, fomos curtir um pouquinho o calor, tomar sol. E cá estamos de volta com a presença da Vânia, querida, que conversará conosco sobre os ciclos de nossa existência. Gratidão, amados, gratidão, sejam bem-vindos. Saudades, sim, Marli, saudades de vocês. Meu coração vibra, ó, tum, 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 de alegria. Muito contente, muito feliz com a presença de vocês. Gratidão pela presença, gratidão. Uma boa noite a todos vocês, uma boa noite a todos nós. Que seja um encontro especial, um encontro que adicione informações que estamos buscando, que nos conecte a algo maior, para que possamos lidar melhor com os ciclos de nossa existência, com as fases da nossa vida. E então vamos tirar aqui o moderador, deixe-me ver como faz, desativar solicitações. Espera aí, não. Vê se deu certo agora, amada. Vocês estão me ouvindo? Escrevam aí alguma coisa para que eu possa saber se está tudo bem com o microfone. Você solicitou a participação, Vânia? E... Perfeito, então, amados. Vocês que já me conhecem, sabem que eu atuo nessa área de desenvolvimento
Há muitos e muitos anos sou apaixonada por essa área. Amo partilhar o que me faz bem. Amo partilhar aquilo que dá certo na minha vida e minhas experiências. Estou muito feliz com a presença de vocês. É graças à presença de vocês que nós podemos realmente somar, podemos realmente gerar realidades melhores para todos nós. Eu farei por aqui de volta, Vânia. Isso, analisa se chegou para você agora o convite. Agora tem que virar. Deu Desvirar. certo. Ei, Vânia querida, deu certo agora, amada. Oi. Ai, que coisa boa Coisas da estar vida. aqui. Meu Deus, Sim, como é que fica às vezes? mundo real, né, amada? Mundo real, é isso É, aí, mundo né? real. E é Mas deu incrível. certo. Vocês estão me E ouvindo bem? eu ouço você perfeitamente, amada. Oi, Ótimo. amados, oi, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, nos conectando, vibrando na mesma frequência da Vânia, para que possamos ouvi-la, para que possamos nos beneficiar de tanta sabedoria que tem essa mulher. Querida, é uma honra estar aqui com você falando sobre os ciclos da nossa existência. Eu estava pensando em ciclos, pensando em existência, pensando na grandiosidade que é essa palavra existência, vida, algo aqui, né? Existência, algo maior, existir. Então, estou bem curiosa para ouvir você comentar conosco os ciclos da nossa existência. Eu tenho certeza que isso muito nos beneficiará no dia a dia. Amados, escrevam de onde vocês estão para que possamos mandar beijos, mandar abraços. Gratidão pela presença de vocês. Nós sabemos que para vocês estarem aqui, vocês abriram mão de compromissos de vocês. Então, para nós é uma honra estar aqui criando esse espaço virtual de confiança, esse espaço virtual que eu gosto de chamar sagrado, onde nós estamos aqui para aprender, para nos transformar, para receber aquilo que efetivamente nós estivermos buscando. Então, gratidão pela presença, amados. Gratidão, gratidão. Norma, Sintam-se abraçados. Oi, amado. quero falar como você está linda. Ai, amada. Foi, Você rejuvenesce, né? A é, cada ano que você passa, você rejuvenesce e fica mais brilhante e linda. A gente ai, se querida. conhece há muito tempo. Se eu Muitos acredito que anos, eu posso amada. revelar há quanto tempo que a gente se Pode, conhece. Nós nos conhecemos pode. desde 1984. É uma honra, amada, é uma honra, né? Estar com você, estar com pessoas que buscam esse processo de expansão de consciência faz com que a minha alegria ela salte aos olhos e isso contamina e faz com que apareça uma beleza que eu nem sei de onde ela vem, mas eu sei de onde ela vem. E eu gostei muito que o cabelo com os anos ficou nesse tom, nessa cor, né? Então isso me deixa muito contente. Gratidão, amada, pela sua presença. Fico tão feliz, admiro tanto você, admiro o que você faz, admiro a sua história. É uma honra para mim estar aqui aprendendo com você. Seja bem-vinda, amada. O espaço é todo seu.
o nosso hábito normal é que a pessoa desenvolva o raciocínio dela sem interrupções. Porém, caso você sinta necessidade de dar uma pausa, nós iremos interagindo, Uhum. conversando um pouco Ok. com os amados que estão presentes e estaremos aqui Uhum. até em torno de 21 horas, amado. Esteja bem, Ok. sucesso a você. O espaço é todo seu, amada. Obrigada, Norma. É interessante falar sobre ciclos, porque nós passamos por muitos ciclos, né, Norma? Nós nos conhecemos dentro da espiritualidade, fizemos uma amizade forte, o Dickler e a minha irmã até que provavelmente está nos ouvindo. E é maravilhoso poder te reconectar e estar com você nesse momento, porque a gente de vez em quando está conversando, mas a vida é tão. Você às vezes está no exterior, eu estou para cá, agora estou na Bahia de novo. E a gente sempre muito ativa, né, Norma? A gente está sempre a serviço. Então eu gosto de servir. É como se o fato de ser tem a ver com o servir. E isso eu aprendi muito cedo, quando nós estávamos juntas, né, na SBE, fazendo um trabalho de muito voluntariado. E acho que esse é um dos ciclos mais magníficos que eu aprendi, a importância de estarmos colaborando com o local onde vivemos. Estarmos indo além do nosso umbigo, né? Porque é tão doido isso, a gente percebe que a maioria das doenças muitas vezes acontecem quando a pessoa está muito envolvida com o próprio umbigo, né? Preocupada consigo mesmo, com as suas dores, pensando só nos seus às vezes, né? E o mundo é tão vasto, tantas pessoas precisando de ajuda, e quando a gente começa a jogar esse olhar para frente, indo além da gente, ganhamos mais vida, parece que ganhamos mais créditos, né? E parece que a gente não envelhece. Eu não me sinto com 60 anos de jeito nenhum, né? E parece que eu tô lá com minha vitalidade dos 20 e pouco. E aí eu lembro do meu pai, que está com 88 anos, e eu pergunto para ele: e aí, pai, qual é a sua idade? Ele fala 18. Ele sempre diz que tem 18 anos porque ele ainda quer ir para o mato, ele ainda quer desbravar, ele ainda tem vontades. E essa vontade é da alma, né? Então os ciclos estão diretamente ligados à vontade da nossa alma, aonde o nosso coração pulsa, aonde está o nosso encanto. Eu estava agora, dei treinamento agora de tarde para uma equipe aqui na Península de Maraú, no meio da Mata Atlântica, estrada de terra para chegar aqui, a gente está bem isolado, bem difícil de chegar. E tinha um senhor que fez parte do curso e ele saiu agora há pouco daqui com o filho. E eu falei, seu Roberto, como é isso? Até agora aqui, né? 8 horas da noite. Ele falou, quando a gente faz o que gosta, a gente nem sente o tempo passar. E é bem isso. Eu falei, eu me sinto assim também. Nós estamos servindo e fazendo o que gostamos. E quando fazemos o que gostamos, né, Norma? Eu sei que você faz isso também. A gente não sente o tempo passar, às vezes é de noite, às vezes é feriado, às vezes é final de semana. E não importa se é de graça que a gente está fazendo, se é remunerado. Nós somos isso. A gente não consegue separar, né, essa vida. Então, eu sou pedagoga, professora de yoga há mais de 40 anos, professora de programação neurolinguística há 30 anos, e tenho um instituto em Curitiba, que se chama Instituto de Bem com a Vida, onde nós damos pós-graduações nessa área. Sou escritora, tenho uns 10 livros escritos, agora lançando mais um, chamando exatamente Aprendendo a Voar. Uma mulher fora do tempo. É a minha história. Estou aprendendo a voar, resolvendo os meus ciclos, superando vários deles.
E a gente sabe que nós temos muitas fases na nossa vida, né? Uma amiga minha muito querida, a Jane Appel, que dá cursos também, ela diz: Vânia, tem vezes que a gente está em fases e outras vezes em fezes. Então, tá tudo certo, porque ambas a gente pode reciclar, né? E a gente recicla e vira adubo e a gente fortalece, floresce de novo. E eu sei que a Norma pediu para eu falar um pouquinho, antes de falarmos e aprofundarmos na ideia dos ciclos, porque os ciclos vão falar um pouquinho de cada um de nós. É sobre tudo aquilo que eu morro e renasço, às vezes, várias vezes na mesma vida. Todos os perrengues que a gente passa, que às vezes dá vontade de desaparecer, às vezes a gente tem vontade de sumir, às vezes a gente tem vontade de... Algumas pessoas fazem isso de fato. As pessoas que não interpretam os ciclos de uma forma arquetípica, porque os ciclos, se nós observarmos, desde o início dos tempos é falado nos ciclos. Os ciclos que iniciam, que têm um auge, terminam e se renovam. E que se a pessoa não souber lidar com as suas emoções, ela pode se matar, ela vai em busca do suicídio. Porque o ápice do fechamento do ciclo é entrar no casulo mesmo. E nós vivemos isso na pandemia, né? Tava todo mundo dentro de um casulo, que era a própria casa, muitas pessoas não podendo sair de casa, outras saindo com medo. E aí, esse casulo, meu Deus, famílias que tiveram que conviver e que não sabiam conviver, porque viviam uma vida onde todo mundo trabalhava, chegava em casa para desmaiar na cama e acordar de madrugada e trabalhar de novo. E, de repente, dentro da pandemia, as pessoas tiveram que olhar nos olhos, conversar, sentar para almoçar junto, jantar. E algumas famílias não sabiam mais fazer isso. E elas entraram numa crise existencial profunda. E aí, alguns tiveram fechamentos de ciclos, que foram muitos divórcios, que a gente sabe que o divórcio é um fechamento de um ciclo, mas ele pode ser leve e pode ser pesado. Assim como a morte de alguém pode ser leve ou pesada. Assim como a passagem de cada fase da nossa vida, né, Norma, pode ser leve ou pesada. Porque nós temos os setênios, que a antroposofia trabalha muito bem, que cada 7 em 7 anos a gente faz uma passagem, um rito de passagem. Aos 21 anos é um rito de passagem muito forte, quando a gente está em busca já da nossa identidade, mas que vai culminar mesmo ali pelos 28, 29 anos, que é quando a gente se despede da nossa família de origem, entre aspas, para buscar quem sou eu de verdade. Então esse processo começa lá aos 12, 14 anos, que a gente começa a ser rebelde, né? Aí aquela ideia do aborrecente, do adolescente, mas que todos nós tivemos o nosso momento de rebeldia, porque a gente já estava querendo buscar alguma coisa diferente sem ser aquilo que a mãe e o pai diziam que era o correto. Ou o educador, né? Porque eu trabalho com jovens de lares sociais, orfanatos, então eles não têm o pai e a mãe, mas têm o educador. E mesmo assim a gente percebe que na adolescência, na pré-adolescência, o jovem também tem esse momento do ciclo da rebeldia, mas não é porque ele faz isso, ele é rebelde sem causa. Tem causa sim, ele está na busca dele. E se ele não é bem orientado, ele vai buscar as drogas. Porque o que as drogas fazem? Trazem um momento de transcendência. Então o pré-adolescente, o adolescente está na busca da transcendência. Está na busca de transcender aquilo que falaram para ele que é certo ou errado, aquela religião imposta. Ele está querendo descobrir quem ele é. Se ele não é orientado, como as tribos indígenas faziam os ritos de passagem, né? A gente sabe que hoje se perdeu, não tem mais os ritos de passagem. E aí o jovem fica sem era nem beira numa escola que está degradada, a escola que tem poucos professores que sabem orientar, ou pouquíssimos, né? A escola que ainda é conteudista, por mais que ela fala que ela é libertária, que ela é
transdisciplinar, mas não, ela ainda é muito conteudista, enfiando conteúdo na cabeça, sem fazer um processo de reflexão. Eu não quero generalizar, porque tem muitas escolas boas, muitas escolas inovadoras, mas a gente percebe que ainda muitas estão capengando. E aí esse jovem que está precisando mudar o ciclo, porque ele está na ebulição hormonal, ele está tendo ereção noturna, ejaculação, ele não sabe o que fazer com aquilo, ele não tem com quem conversar, nem na escola, nem com o pai, nem com a mãe, que também tem medo de falar sobre isso. O que ele faz? Ele vai buscar aquilo que possa fazê-lo relaxar, se aliviar. Então, se tiver perto dele, ele vai para uma bebida, ele vai para uma droga, ele vai para algum entorpecente ou para pornografia. Então, muitos jovens se perdem ali. Graças a Deus, alguns são bem orientados e esse ciclo, essa fase acaba sendo leve. Mas ela não é 100% leve para nenhum adolescente. Ela é realmente aquele momento de querer sair do casulo mesmo. E esse casulo, ele aos 18, entre 18 e 21 anos, ele se repete. É de novo um desejo de algo a mais. Então, se o jovem conseguiu passar por esse processo, conseguiu que alguém desse a mão para ele, teve talvez uma psicoterapia, um curso, um grupo de jovens, ou na escola foi proporcionado algum teatro, às vezes as artes ajudam muito, a gente sabe disso, né? Ou a música, e ele conseguiu canalizar, ele consegue daí chegar entre 18 e 21 anos se perguntando: quem sou eu? Além de tudo isso, né? Mais um ciclo que tem que fechar, mais um setênio que tem que fechar, para ele começar a procurar a maturidade dele, e aí ele fica extremamente confuso: qual é a minha profissão, o que eu quero fazer, e se ele não tem um bom suporte familiar, e a família cobra, porque é a tua vida, você tem que escolher esse curso porque isso vai definir a tua existência. Nossa, de jeito nenhum, isso não define existência nenhuma. Às vezes a gente faz um curso e lá na metade descobre que é outro, ou às vezes a gente vai fazer um curso e de repente vai fazer uma especialização que é essa que vai dar a cereja do bolo. Ou a gente vai fazer 1, 2, 3 faculdades, ainda mesmo assim não se encontrou. Ou a pessoa desiste da faculdade e ela vai procurar um caminho diferente e ela pode se encontrar mesmo sem ter a bendita faculdade, né? Então, nós percebemos que aí pelos 21 anos, outro ciclo está chegando e ele é forte, ele é pesado, ele é grande. Ele fala, busca o teu rumo, além daquilo que te informaram em casa. Embora aquilo que foi recebido em casa fez a base desse ser. Então lá na primeira infância é dada a base para que ele consiga ter suporte na adolescência. Então os valores, os princípios recebidos no lar, na educação, isso vai fazer, a gente fala que é a base do prédio. Se essa base está fraca, o prédio pode cair e despencar e pessoas morrerem. Se essa base está forte, lá na primeira infância, segunda infância, ele vai conseguir chegar nessa fase tão difícil que é a adolescência e o início da adultez, ele vai conseguir chegar lá com mais estrutura. E a espiritualidade tem um papel fundamental, mas não pode ser uma coisa imposta. Eu vejo, a gente já vai falar dos ciclos do adulto, mas eu gosto muito de falar da experiência que eu tenho e tive com os adolescentes dos lares sociais, porque eu comecei a trabalhar com crianças de lares sociais. Para quem não sabe, lar social ainda é o nome atual que se dá para os antigos orfanatos, né? Eu sempre tive uma pegada muito forte, tanto que eu fui casada 2 vezes e sempre o meu detalhe importante no casamento é que eu não queria ter filhos biológicos, porque eu sabia que eu ia ter uma grande fase na minha vida, um grande ciclo, que seria estar mais próximo desses jovens, dessas crianças.
E eu sabia que eu não dava conta de fazer tudo, ser mãe biológica e fazer isso. E isso me veio com 17 anos como uma intuição muito forte e eu não pude abrir mão dela. E aí, o que eu percebo é que esses adolescentes, esses pré-adolescentes, eles, quando estão nos lares, eles clamam por uma ajuda que seja assim autenticamente amorosa, porque eles dizem que parece que as pessoas que cuidam deles é por interesse. O que seria por interesse? Porque todos estão ali trabalhando, porque recebem do governo, do estado, da prefeitura. Então eles falam assim, as pessoas estão ali por obrigação. Elas não estão porque me amam. Eu não tenho um pai, uma mãe como os outros. Então eles sentem como se eles fossem peixes fora d'água. Quando eles começam a ir para a escola, eles começam a se comparar com os outros. E aí é um momento que eles começam a ter crises existenciais muito fortes. E é a hora que, se a escola ou o lar não souber lidar, ou se eles não tiverem madrinhas e padrinhos, aqui entra uma coisa muito importante, que hoje tem um movimento de apadrinhamento, ser madrinha ou padrinho de um jovem, de uma criança, de um pré-adolescente, porque as crianças são adotadas, as crianças são levadas para uma família, mas quando eles deixam de ter essa fase e eles vão lá na pré-adolescência e não são adotados, eles se sentem rejeitados e realmente eles começam a ficar muito abalados emocionalmente. E é a hora que a crise pega de vez e eles falam, ninguém gosta de mim, eu nunca vou ter família. Então eles falam, já perdi tudo mesmo, é a hora que eles vão para as drogas ou eles vão para a bebida. Alguns chegam a fugir do lar, né? Porque eles falam, eu vou para a rua, eu não tenho mais nada a perder. E com 18 anos, nós sabemos que a realidade brasileira é que com 18 anos, todos os jovens dos lares sociais têm que ir embora. Não tem mais suporte do governo nem do Estado para alimentá-los. Então, eles precisam ir embora. E subentende-se que eles estão prontos para a vida. E é uma aberração isso, porque eu já passei ano novo em cemitério enterrando o menino que se enforcou na saída do lar, porque não tinha suporte. E isso não é divulgado nas mídias, porque não é bom divulgar isso nas mídias, não faz bem para o Estado, para o governo, etc. Mas esses jovens, mais de 70%, 80% desses jovens, quando saem dos lares com 18 anos, ou eles se perdem nas drogas, no tráfico, ou na prostituição, ou eles se perdem e se suicidam mesmo. Poucos deles chegam aos 25 anos, isso é estatístico. E é muito doloroso, né, viver com essa realidade, porque a gente sabe que mais de 80% dos mendigos que estão nas ruas é porque foram moradores de lares e não tiveram suporte. Quando eu entrei em contato com essa realidade, eu falei assim, eu vou pegar esses meninos, né, pelo menos vou ver o que eu dou conta. E aí foi um movimento muito louco, muito corajoso, muito no coração mesmo. E peguei em torno de 5, 6 jovens que moraram comigo na chácara, um ficou na minha casa, do lado do meu quarto. Eu não o conhecia, em uma semana ele já estava lá dentro morando comigo. E eu sinto que ali no Instituto de Bem com a Vida a gente tem uma proteção espiritual muito grande, muito forte. Porque as pessoas me falavam, você é louca, família também. Mas eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer esse movimento. E esses jovens me ensinaram muito, mostraram muito a minha sombra, mostraram muito as dores que o ser humano enfrenta. E eu passei perigos, claro, mas eu nunca cessei
um resgate de amor incondicional tão grande, tão grande. Porque, de verdade, é fácil amar a família. É fácil amar a família. Sangue do seu sangue. Por mais que tenha problemas dentro de casa. Difícil é amar aquele totalmente estranho e que é da pá virada e que te xinga e que te humilha e que te manda a merda e você tirando o dinheiro do bolso, trabalhando que nem uma louca para sustentá-los, indo todo dia lá cuidar deles e eles te mandando a merda, vai a PQSP e nossa, foi difícil, difícil. E aí entrou tudo que a gente sabe, Norma, de PNL, de yoga, de espiritualidade. Aí eu falei assim, é agora que eu tenho que praticar isso, porque senão não valeu a pena a minha vida. E eu tinha que viver esse ciclo com eles. Era a minha maternidade, né? Eu tinha aberto a mão, tinha sido casada 2 vezes e tinha falado para os meus maridos que eu não iria ter filhos biológicos porque eu sentia que eu precisava fazer isso. E realmente, graças a Deus, eu fiz esse movimento. Senão hoje eu não estaria com esse sorriso nos lábios, não estaria feliz, porque estaria incompleto. Então, quando o medo é maior do que a vida, quando o medo é maior do que a missão, a gente perde a existência. E eu tenho uma coisa que eu sou muito corajosa mesmo. Parece que eu, assim, só tem impetuosa na coragem. É que nem estar aqui no meio do nada, aventurando e estando aqui conhecendo pessoas, né? Mas isso é a vida, a gente precisa acreditar que tem uma força maior. Eu gosto muito de uma frase do Einstein, que ele diz assim, existem 2 formas de viver a vida. Uma é acreditar que não existem milagres. A outra é acreditar que tudo é um milagre. Eu prefiro acreditar na segunda hipótese. Porque o que aconteceu com esses meninos? Então, um dos meninos que morou comigo, ele estava saindo da rua, há 2 anos ele estava na rua, ele já estava morando até mesmo no esgoto. Ele já estava com 19 anos e ele era filho de traficantes no Rio de Janeiro. E ele veio bem traficante para mim, bem maloqueirão, assim. Ele fumava cigarro ainda e ele descobriu que eu estava acolhendo e ele falou assim, eu quero ser acolhido por você porque eu não tenho mais aonde ficar, tá chegando o inverno, eu vou sofrer muito. Eu falei, não, mas eu não pego ninguém com vício. Eu não pego ninguém com maconha, nem com nenhum tipo de droga, nem com cigarro, nem com bebida alcoólica. Ele falou assim, não, mas eu vou parar. Eu falei assim, então quando você parar, você volta. Se o teu desejo de ficar comigo é tão grande assim, você vai fazer esse esforço. E ele foi embora. E eu desliguei, eu ia acolhendo os outros, né? Até que passou 2 meses, ele chegou lá no instituto, bateu a campainha, eu identifiquei que era ele. Dava até um medo de ver, sabe? Porque era bem maloqueirão mesmo. Aí ele subiu na minha casa, ele falou, pode me cheirar, eu não estou mais usando cigarro. E eu cheirei ele estava com suor, né? Sujo, mas eu cheirei, eu falei assim, realmente, você não está com cheiro de cigarro. Ele falou, eu parei, de verdade. Eu falei, mesmo, Guilherme? Ele falou, sim. Eu falei, então tá, então pega as tuas coisas e vamos que eu vou te acolher. Ele falou, todas as minhas coisas estão aqui, era uma mochilinha nas costas. Aí eu falei, então vamos tomar um banho. Aí peguei uma camiseta, uma calça, dei para ele, limpa, e acolhi ele. Nossa, foi loucura, assim. Porque esse menino me enfrentava muito, ele era bem desafiador e quando ele se uniu com os outros era pior ainda. Eles não queriam fazer nada. Eu não tinha condições financeiras, eu não recebia ajuda de ninguém para sustentá-los. Então era assim, eu tinha que controlar a luz da acesa, da chácara, eu levava comida, pedia doação.
Era tudo ali na ponta do lápis. E eles, eu chegava lá, tava todas as luzes acesas, comida jogada fora, a roupa que eu tinha dado jogada no chão, lá no quintal, com barro. Aí eu falava assim, gente, o celular quebrado, bicicleta estourada. E eles falavam, ah, mas você vai dar outra, eu sei que daqui a pouco vem alguém e dá. Eu falei, não, essa realidade era lá no lar. No lar vocês recebiam muita doação. Lá vocês podiam jogar roupa fora todos os dias, que sempre tinha roupa. Usada, mas sempre tinha. Eu falei, aqui sou eu que estou colocando as coisas dentro de casa. Eu falei, não vai ter de novo. E aí eles viam eu correndo, trabalhando, voltando, eu levando gente lá e trabalhando. E assim foi um ano, no segundo ano, eu estava assim, eu estava cansada. As pessoas falavam, eu já estava nervosa, meu tom de voz mudava, sabe? Eu estava entrando num campo energético difícil. E aí, um dia quando caiu a ficha deles, né, que eles estavam sendo acolhidas por uma pessoa que não queria nada mais, nada menos do que ajudá-los, e que era, assim, meu esforço como pessoa, e que eu amava eles de verdade. Eu estava ali, a gente brigava, mas depois eu abraçava eles e falava assim, cara, eu gosto de você, eu acredito em você, por isso você está aqui. E eu saía de lá, às vezes, chorando, né? E era muito difícil. Mas um dia eu lembro que era Natal, não sei se era Natal, era um feriado muito importante, carnaval. Eu estava só eu e eles lá na mesa comendo, a gente fez uma comida junto, e eles falaram assim, por que você está aqui? Por que você não está passeando? Você tem condições de estar viajando, e você está aqui com a gente. Eu falei, esse é o lugar que eu quero estar. Eu escolhi estar com vocês nesse momento. Ah, mas aqui com a gente, credo! Quem que vai querer ficar com a gente? Eu falei, eu quero ficar com vocês. Eu estou feliz. E tinha um rio, né? Tem um rio na chácara, lago. Eu falei, vamos pular na água agora, vamos brincar na água, vamos pular no rio. Essa chácara era uma doação de um empresário que doou para fazer essa ação social, mas eu teria que sustentar a chácara, né? Pesado, muito custo. Mas foi bem bacana que eu acho que foi nesse dia que esse Guilherme, ele saiu, eles estavam bravos, brigando entre eles, eu chamei a atenção e tal, eu falei assim, cara, a gente está aqui para se ajudar. Aí ele saiu bravo, foi no meio do quintal, aí depois ele voltou e ele nunca tinha feito isso. Ele chegou, olhou para mim, ele falou, Vânia, meio o tom de voz forte, Vânia. Eu olhei para ele falou assim, obrigado. Eu falei, obrigada do quê? Ele falou assim, ó, e quando eu cheguei aqui, eu só conhecia o ódio. Mas eu hoje estou conhecendo o amor. Quando ele falou isso, eu abracei ele. Claro que eu chorei, né? E ele também estava emocionado. Eu falei assim, puta, não tem dinheiro que pague isso. Não tem esforço que pague tudo isso que a gente viveu junto. Então, todos eles falam, hoje eles não estão mais comigo, eles já estão independentes, eles estão hoje, graças a Deus, trabalhando, já estão com um apartamentinho, quarto alugado, já estão pagando suas despesas, já estão trabalhando, né? Então, às vezes ainda eles estão com uma dificuldade, eles entram em contato comigo e falam, Vânia, consegue uma cesta básica aí? Ou estou precisando de uma coisa ou outra, estou num outro lugar, dá para conseguir uma pia, um fogão, e aí eu começo a acionar as pessoas e a gente consegue ajudá-los, mas assim, bem menos do que antes. Então, às vezes eles estão lá em casa, ainda vêm, então uns deles ainda me chamam de mãe Vânia, né? E eu ainda discuto com alguns, porque eles têm alguns pensamentos muito ruins e a gente fica no processo educativo, mas no fundo a gente se ama muito e a gente dá risada depois e se encontra
E aí, quando esses 6, um deles fugiu. Um deles não deu conta, um deles fugiu, os outros ficaram comigo até o final. Um deles quase teve um surto psicótico, eu não sabia que ele tinha esquizofrenia, porque ele estava morando na rua, e aí eu acolhi ele, e ele ficou na minha casa, e ele quase entrou no meu quarto e escreveu um papel que eu ia ser muito mais feliz se eu morresse. Então, eu não sabia que ele tinha esquizofrenia. Daí, em seguida, já internamos, ele se curou e hoje ele é adotado. Isso é raríssimo. Ele, com 20 anos, foi adotado porque ele só precisava de alguém que desse remédio para ele. E ele é um doce, um querido, um querido, um querido demais. Então, ele só precisava que alguém desse o remédio e ele é super de boa, um anjo. Então, o que acontece? Muitos jovens que estavam nos lares sociais, medicados, recebendo ajuda, com 18 anos, quando vão para as ruas, eles perdem o contato com o médico, eles não têm mais dinheiro. E aí, se ele tem esquizofrenia, se ele tem qualquer outro tipo de problema, aquilo vai agravar, ele vai enlouquecer na rua. E aí é óbvio que a droga acalma, né? Só que acalma e vai trazer muitas outras coisas. Então, hoje, a chácara, né? Alguns perguntam, e aí, como que está essa chácara? A gente ainda tem contato, eu entreguei a chácara para a Lara, é um lar de crianças pequenininhas, então são 25 crianças pequenininhas de lar social que estão para adoção, algumas. Mas lá a gente ainda faz treinamentos para os jovens, porque daí o que eu percebi? Que eu precisava atuar mais dentro dos lares sociais, ajudando na educação e no trabalho com os educadores sociais. Então, é um trabalho voluntário que eu faço. Nossa, Alberto Diego, saudade de você, rapaz. Que bom que você está aí. Quanto tempo a gente vai vendo pessoas, né, que vão entrando, não consegui falar de todas, mas que delícia ver essas pessoas nos acompanhando. Então, assim, hoje estão as crianças lá, embora a gente ainda dá assistência para os adolescentes, e o Eduardo, que é um rapaz que está lá no instituto, que faz os nossos cursos, ele foi um ex-morador de lar, hoje ele é um daqueles 5% que conseguiu se superar, conseguiu estudar, e hoje ele é um educador social, e hoje ele está com um grupo, e ele está acolhendo adolescentes em uma casa de passagem. Então agora começou o movimento de casas de acolhimento a depois dos 18, mas tem assim 2, talvez 3 no máximo. Então é pouquíssimo em Curitiba isso. E no Brasil, nossa, a deficiência é muito grande, muito grande. Então a gente procura levar cursos de PNL, de yoga, meditação, espiritualidade, desenvolvimento de valores e ajudar esses jovens a encontrar um lugar no mercado de trabalho, porque poucos confiam neles. Então, gente, é um ciclo que eu passei, que eu ainda não vou abrir mão, porque eu gosto de trabalhar com esse pessoal, adoro trabalhar com adolescentes, eu tenho 15 adolescentes que eu dou aula de 15 em 15 dias lá no meu espaço, o ano inteiro preparando eles para os estudos, porque esses jovens de lares, eles poucos vão fazer uma faculdade. Todos que vieram para mim não tinham nem terminado o 2º grau, nada. Eles tinham desistido. Aí eu fiz obrigatoriamente eles terminarem o 2º grau para conseguir um trabalho, né, um trabalho mais digno na sociedade. Mas, gente, vamos entrar no tema dos ciclos, né? Porque aqui a gente está falando do ciclo desses jovens, que não é nada fácil, e que para eles se aventurar em atravessar uma droga e correr risco, se prostituir, para eles não estão perdendo nada. Eles não têm uma visão de futuro. Se eles não encontrarem alguém que os ame de verdade, eles vão desistir da vida. Então, vale a gente pensar como a gente consegue ir além da nossa família e amar esses desconhecidos que são nossos irmãos. São nossos irmãos. E
Eles se formaram em massoterapia, precisa ver que lindo eles dando massagem, eu levo eles nos congressos para dar massagem. Aquela mão que pegou numa arma, aquela mão que roubou, aquela mão que agrediu e foi agredido, que de repente quando percebeu que podia fazer massagem e a pessoa relaxar e levantar e dar um abraço, eles falam, nossa, que delícia, eu posso fazer massagem, ainda posso ganhar dinheiro com isso. Eles ressignificam o contato. Então, tudo que a gente puder possibilitar que eles reconstruam esse corpo, que tem uma memória muito trágica, né? É muito importante, muito importante. A gente sabe que tem jovens que têm família e que têm traumas. Imagina eles, né, que já vêm, que nascem traumatizados, abandonados e rejeitados. Então é um trabalho árduo que precisa de muita paciência, muitas vezes eu perdi a paciência, mas daí depois ela vinha, porque Deus nos ajuda muito, a espiritualidade, nossos mentores espirituais nos ajudam. E aí nós podemos observar que essa fase dos 30, quando a gente chega, então vamos começar a trazer agora para o âmbito das pessoas. As pessoas, entre aspas, normais. Muitos jovens, eu tenho muitos alunos que estão nessa fase dos 30 anos. E eles falam assim, ai meu Deus, que fase terrível, eu não sei quem eu sou, eu não sei mais se esse trabalho é o que eu quero, eu não sei mais se eu quero morar nesse lugar. Eu falo, calma, tá tudo certo. Dos 30 aos 33, que é a idade crística, né? Você vai pensar em desistir de tudo muitas vezes. Porque tem o arquétipo dos 33, que é morrer na cruz, né? Eu tive a sensação que eu ia morrer de verdade. Eu achei que eu ia morrer. Olha, Judite, gratidão por ter entrado. Grande, Judite. Que bom te ver aí também, querida. Uma grande secretária da Educação de Palotina, que a gente trabalhou na pandemia junto, guerreiramente. Obrigada. Que já fechou esse ciclo, né, Judite? Já está do lado de lá, usufruindo. Então, nos 33 anos, entre 30 e 33 anos, existe um desejo de morte, ou um anseio, ou uma sensação de que vai morrer. Porque isso é um arquétipo muito forte, é um setênio muito forte, que é da transformação, da transmutação, quando realmente eu morro para o velho, para tudo aquilo que eu herdei, tudo aquilo que eu recebi, e tudo aquilo que eu olho e falo, não, isso não faz parte de mim. O que faz parte de mim? Quem sou eu? Quem é a Vânia de verdade? Então é a hora que a gente se reinventa. E muitas pessoas nessa fase, se elas não têm uma orientação, um estudo sobre arquétipos, Jung, que trabalha muito bem com esse inconsciente, o inconsciente coletivo, se a pessoa não tem um estudo sobre isso, ela acha que ela vai morrer de fato. E muitas se perdem. É a hora que elas acabam com tudo, às vezes tiram a própria vida. Ou entram num desespero mental e começam a criar formas, pensamento negativas e destrutivas e fazem doenças. Então eu vi muitas pessoas que estavam muito saudáveis e de repente começam a fazer doenças sérias nessa fase, para morrer. Então aí entra um convite, cuidado, porque é apenas mais um ciclo. Eu lembro que, graças a Deus, eu estava na PNL já nessa fase, e eu pedi para a Maura, uma amiga minha, que era psicóloga, é psicóloga e trabalhava com PNL, eu falava, Norma, faz uma linha de tempo rápido, vamos fazer um reimprint, porque eu estou sentindo que eu ainda não fechei minha missão. Ela falou, quanto tempo você quer ainda, Vânia? Vamos esticar lá para 68 anos, mas eu falei assim, porque ainda não está na hora. E porque eu estava com a sensação de que eu ia morrer. Era forte. Então é curioso que hoje, quando eu recebo clientes, né, nessa fase, eu falo, calma, que isso também vai passar. Fica tranquilo, respira, que essa fase, esse ciclo também vai passar. Então, o que os ciclos fazem? A gente tem
Por exemplo, estou no momento de vida, vou pegando bagagem, de repente eu acumulo uma grande bagagem, e aí é o momento que eu vou tecer um casulo ao meu redor. Eu gosto muito da metáfora da lagarta, que tem um determinado momento que ela escolhe um lugar na natureza e ela tira de dentro dela os recursos para tecer o próprio casulo. Ela tira a própria pele, ela transforma tudo aquilo num casulo e lá ela se fecha. E parece que está morto, né? Parece que não tem vida, é uma coisa meio cinza. Mas ali tem uma ebulição, uma sopa cósmica acontecendo, ela se desmancha inteira. Para na hora certa, que só ela sabe, quando o ciclo da crisálida termina, ela vai rasgar o casulo para poder sair. E em laboratório, os biólogos falam assim, vamos fazer um teste, vamos ajudar, porque é muito esforço, ela é muito fraca e o casulo é muito forte. Então vamos lá, vamos rasgar o casulo, pegaram um estilete, deram um tiquezinho ali para que ela tivesse mais facilidade para sair. E realmente ela saiu com mais facilidade. Só que ela passou por uma fase, ela não fez o ciclo do esforço sozinha. Ela saiu como borboleta e ficou pousada do lado de fora do casulo e não teve forças para voar e morreu. Então eu fico até assim emocionada, porque essa metáfora, quem me conhece, né, o meu instituto, o símbolo é borboleta, a gente tem pintado na parede um menino de lar social, que é o Lucas, pintou uma enorme borboleta, que a gente fica lá de braço aberto. Então eu fico emocionada de saber que cada fase, cada ciclo, a gente precisa ter a hombridade, a honradez e a força, a coragem de superar. Não desistir, porque isso só está nos fortalecendo. Então, aquele esforço da lagarta que se transformou e agora é uma borboleta fraquinha, mas que abre o casulo de dentro para fora, que sai na hora certa. Ninguém pode apressar isso. Então, cuidado, gente, ninguém pode apressar isso. Depois eu falo disso, não posso apressar minha fala. Mas ela sai, ela vai ficar do lado de fora do casulo, ela fica ali descansando, e ela recebe o sol, e o sol vai aquecendo ela, vai aquecendo, e ela descansa, então tem um tempo para descansar. Então você percebe que nos nossos ciclos, tem uma fase que a gente entra no casulo, se desgasta, então aquela fase que a gente fica muito em casa, que chora, sofre e se lamenta, tem até o momento de se vitimizar, tá tudo certo. Então a gente se vitimiza, coitada de mim, como Deus é injusto. É uma fase, tudo certo. Mas não pode ficar nessa fase muito tempo, gente. Ela é uma fase só, não é você a vida inteira. Aí depois a lagarta sai, descansa, então você precisa aprender a descansar, precisa aprender a tomar sol, se alimentar. E aí as forças vão vindo, e quando as forças vêm, você então está pronta para alçar o seu voo, o seu voo. Agora ela é borboleta. Então olha só, não é mais lagarta, mas a essência é a mesma. Do ovinho, a lagarta, a crisálida, hoje a borboleta. Então a essência é a mesma. Olha, ela morreu e renasceu várias vezes em uma vida. E aí ela voa, voos rasantes no início. Então, às vezes a gente precisa voar raso para se ambientar, onde estou, com quem estou, como que é, conhecer o habitat. Daqui a pouco a gente começa a voar mais alto, até que chega um momento que a gente começa a se tornar missionária. Aí é quando a borboleta já vai nas flores, pega o pólen.
e aí ela vai semear em outros lugares. E eu gosto muito da ideia de que a lagarta rasteja e ela olha lá para cima e vê a borboleta. E a borboleta lá em cima olha e vê a lagarta. E quando elas cruzam o olhar, uma dá forças para a outra, né? Para a borboleta, a humildade, o respeito, de ajudar a acolher os outros ovinhos que estão nascendo, né? Colocá-los no lugar certo. E, ao mesmo tempo, a lagarta sabe que um dia irá voar. Então, ela rasteja calmamente, ela tem uma vida perigosa, porque qualquer um pode pisar nela, matá-la, e ela encontra um lugarzinho e ali ela se transforma. E não importa o lugar, todo lugar é lugar para a borboleta se transformar. Tanto que a gente vê o casulo numa parede, num galho, numa lata, num degrau, em qualquer lugar. Então, qualquer lugar é lugar para a gente se transformar. Qualquer lugar é lugar para a gente fechar ciclos e iniciar novos ciclos. O que a gente não pode perder é a coragem, é a força. E aí nós vamos percebendo, alguém tem alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa, Norma, quer trazer algo para a gente continuar, Tão enquanto lindo eu tomo tudo um que gole de chá. Isso, tão lindo tudo que você está partilhando, amada. Eu estou lendo o comentário do pessoal, está todo mundo encantado, emocionado, todos honrando e reverenciando sua história, amada. Muito lindo, toda essa metáfora da borboleta tão encantadora, tão encantadora. Gratidão, amados, pela presença. Alguém perguntou que livro que você leu que impulsionou você para a área de desenvolvimento humano. E tem Muitos livros. muitas ponderações Uhum. ali interessantes. Gratidão, amados, gratidão. Fala, Vânia. Obrigada, gratidão por vocês estarem participando, colocando, estou vendo aqui alguns recados. A Dani falando que vai me mandar uma borboleta, vai nos mandar, olha aí, ó. Borboletas transformadoras, todos nós somos borboletas em transformação. As leituras que me permearam, eu sempre fui muito buscadora. Minha irmã era muito visionária, ela é mais velha. Então, foi muito curioso quando eu entrei no yoga com 17 anos, fui fazer a faculdade de yoga em Curitiba, e nesse mesmo tempo eu fui conhecer o kardecismo. Eu venho do catolicismo, né? Então a gente era de comungar, ir na igreja todo domingo, mas tinham perguntas que eu não sabia responder, e aí eu mergulhei nos estudos mais espirituais. E ali também li muito Kardec, todas as obras possíveis, Capra, então Fritjof Capra, que vinha com a teia, a visão sistêmica, muitos livros do Lobsang Rampa que foram abrindo minha mente, mas daí o que eu estudei a fundo foi os Vedas, o Bhagavad Gita, os Upanishads, e nossa, muita leitura. Eu era aficionada por filosofia, então eu estudava toda a filosofia ocidental e oriental, gostava muito da oriental também, e muito cursos. Eu com 17 fui pro yoga, mas com 27 eu entrei na PNL e não saí mais. Era um curso atrás do outro, com Robert Gildes, com os médicos que trouxeram para o Brasil. E ali que, quando eu cheguei na faixa dos 30 e poucos anos, era tanto curso, tanta leitura, que o Dr. Leocádio, um mentor para mim, que eu gosto muito, que eu honro, ele falou: minha filha, escreva. Você está precisando escrever sobre a sua experiência de vida. E aí eu não parei mais de escrever. Aí eu tenho 10 publicações, 10 livros, acabei de lançar um livro
que ele não está aqui, é Os 10 Portais de Sabedoria, que é a história de uma pessoa que estava perdida e ela conversa com Deus, achando que o ciclo dela tinha terminado, que ela estava no fim da vida, mas daí ela resolve seguir a intuição e ela encontra, caminhando na rua, 10 portais. Em cada portal ela encontra um mestre e uma mestra. E eles ensinam coisas para ela se autossuperar, coisas mágicas, que tem a ver com todas essas habilidades que a gente ensina, Norma. E é um romance de autossuperação, bem fininho, que numa sentada a pessoa lê, e no final tem um manual com os exercícios dos 10 portais para a pessoa fazer e também se transformar e superar o seu próprio ciclo e encontrar uma nova fase na vida. É bem lindo esse livro, eu acabei de lançar, Os 10 Portais de Sabedoria, e no dia 8 de outubro eu vou lançar o outro que eu escrevi aqui na Península de Maraú, que eu fiquei 2 meses e meio aqui esse ano, e esse outro livro, eu escrevi 2 livros aqui. Então esse outro vai ser lançado dia 8 de outubro. Quem é de Curitiba está convidado. Nós vamos fazer uma grande festa, porque é o meu aniversário. Eu vou fazer 60 anos, que é um grande ciclo para mim. E aí nós vamos fazer um bailão no quintal. Vamos dançar um forró gostoso que eu já estou levando da Bahia. Tiago vai estar lá ajudando a gente a fazer uma música ao vivo também. E vai ser o lançamento, e o livro se chama Aprendendo a Voar. Uma mulher fora do tempo. Eu saindo do casulo mesmo, né? Na capa tem eu saindo do casulo mesmo, que eu acho que a gente está sempre aprendendo a voar. Não sei se em algum momento nessa vida a gente consegue voar plenamente. Talvez sim. Às vezes eu sinto que eu estou fazendo grandes voos. E às vezes eu sinto que eu estou iniciando de novo. Iniciando de novo. Então, a reflexão é que nós precisamos prestar atenção que tem um ciclo muito importante, Norma, que é ali pelos 40 e pouco. Não sei se tem pessoas aqui que têm 40 e poucos anos, porque esse é um ciclo, nos 30 e pouco é quando a gente enfia o pé na terra, que é o momento que a gente tem que fazer acontecer, construir coisas materiais, que tem a gestação do filho para quem quer ter filhos, e tudo está acontecendo. Tem gente que constrói casa, compra apartamento, compra carro, entra num trabalho, entra no outro, se solidifica. Mas nos 42, 46 anos, 48, a gente começa a fazer um retorno espiritual. Esse retorno espiritual é um chamado para algo além da matéria. É um momento que nós estamos começando a entrar num ciclo muito da nossa identidade espiritual. Lá antes era identidade material, agora é identidade espiritual. E de novo volta a pergunta, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, só que numa oitava acima, muito mais profundo. E se a pessoa não tem conhecimento disso, o que acontece nos 40 e poucos anos? Enjoei do meu parceiro, daí vou me divorciar, aí é aquela hora que a pessoa pega lá, tá com 48 anos, pega um de 20, né? Vai casar com um de 20, 25 anos. Então é uma coisa que começa a dar umas desequilibradas, porque a pessoa quer voltar na fase do ciclo da matéria. E não, ela está no ciclo de voltar para o espiritual. Então é um momento muito criativo, essa faixa dos 43 aos 48, 50, é muita criatividade, porque é o criador interno aflorando num potencial incrível, mas numa outra dimensão. É a gente começar a recriar a vida com um olhar mais espiritual. E então, cuidado, porque muitas pessoas se perdem aí. É a hora que elas querem se reinventar fisicamente, ou numa relação, ou querem desmanchar tudo fisicamente, materialmente. E não é às vezes uma busca de conexões
com pessoas que estão falando mais da espiritualidade, fazer conexões com grupos que estão nessa busca, estudos mais profundos, começar a fazer mais solidariedade. É a hora que você começa, de repente, foi o momento que eu comecei a materializar realmente esse acolhimento dos jovens, perto dos meus 50, olha só que doido. Então eu sentia, eu falava assim, se eu morrer hoje, o que está faltando eu fazer? Então essa pergunta eu faço desde os meus 20 e pouco. Minha família sabe que eu falo assim, olha gente, eu vou viajar, posso morrer. Então eu vou deixar a senha do banco, isso fica com você, isso fica com você. Então eu me preparo para morrer já desde os 20, por causa da pegada do yoga, que fala muito do viver o presente e, ao mesmo tempo, cumprir a sua missão bem feita a cada momento. Então, com 50 anos, de novo me veio assim, se eu desencarnar nesse momento, o que falta eu fazer? Acolher esses jovens? Foi quando eu peguei esses jovens. E agora, nos 60, então é o momento que a gente percebe que a solidariedade vai gritar muito forte. Então, ali pelos 40, nós precisamos nos tornar muito solidários. Se a gente não se tornar solidário, é perigoso a depressão pegar. A depressão pega, a ansiedade, porque eu fico em volta do meu umbigo, querendo mais coisas para mim, mais coisas para mim. E o que me encantou muito aqui, eu estou dentro do Instituto Nova Era, caí de paraquedas aqui, ajudando a comunidade, estou fazendo um trabalho social gratuito aqui. E eu vim e me abri para essa comunidade exatamente porque eles estão fazendo um trabalho social no Brasil inteiro. É um trabalho belíssimo de agrofloresta, permacultura, orgânicos, ensinando as pessoas a se autoconhecer. Eu estou vindo aqui para ficar com os nativos do lugar. Então, nossa, a gente precisa pensar o que mais eu posso fazer. Porque às vezes é a hora que a mãe já viu o seu filho bater as asas, o seu filho já está, às vezes, morando sozinho, a sua filha já casou, já está com neto. Será que eu nasci só para cuidar de netos? Será que eu não poderia fazer mais alguma coisa? Será que se eu tenho que cuidar do neto, será que eu não posso pegar o neto e levar para ajudar num lar, ajudar num asilo? Então aí a gente tem um trabalho muito forte assistencial, que a gente acabou de fazer o bailão dos 10 asilos na chácara, essa chácara de acolhimento de crianças. Tem a Jussara, que nos ajuda muito no trabalho voluntário, que eu encaminho muita gente lá para a Casa Fortalecimento da Fé, que faz o sanduíche para as favelas, que faz o risoto, que faz a costura para as mães que estão nos hospitais, que tem cursos gratuitos, palestras. Então, a gente precisa sair da depressão, da ansiedade, de ficar só dentro de casa. E é a hora que a gente fala assim, mais casas precisam de mim. Mais pessoas precisam de mim, além da minha família, além de mim mesmo. Então, gente, o ciclo da solidariedade precisa ser iniciado rapidamente. Vai curar muitas pessoas. Eu vejo pessoas renascendo quando elas se tornam solidárias. E nos encanta. As pessoas falam assim, mas Vânia, você tira férias e trabalha. Mas eu faço o que eu amo, eu não me sinto trabalhando. Embora sempre eu tenha o meu momento. Eu acordo, aqui, por exemplo, eu vou caminhar, fico na beira-mar, tomo sol, mergulho. Aí, início da tarde, estou me doando integralmente. Não importa de que jeito. Então, nós precisamos pensar e repensar os nossos ciclos. Aonde eu estou, de que forma que eu me encontro, se eu estou feliz, se eu não estou, e o que eu posso fazer para melhorar. Então, se vocês são de Curitiba, todos estão convidados, e se não são de Curitiba, estão convidados também para a festa, dia 8 de outubro, lá no Instituto de Bem com a Vida, que é onde eu moro. É aberto a todos, gratuitos, e lá vou estar lançando esse livro, que é um novo ciclo na minha vida, saindo do casulo, aprendendo a voar, uma mulher fora do tempo. Não sei o que mais que eu poderia, eu não sei quanto tempo eu tenho mais, Norma,
ou se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá tão encantador, amada, que a gente nem viu o tempo passar. Maravilhoso estar aqui com você. Realmente é uma bênção, uma bênção. Eu honro a sua história, eu honro e reverencio o seu caminhar, amada. Conheço toda a sua dedicação, todo o seu empenho. É uma honra nós estarmos juntas, a serviço do divino, a serviço do universo. Fico muito feliz, muito feliz. E sei que todo esse pessoal que está aqui conosco hoje está aqui porque vibra na mesma frequência que a gente, essa frequência de amor, de doação, de aprendizado, de partilha. Uhum. Vânia, É muito querida, importante, Norma. Você falando, lembrei de uma questão que é muito importante, que eu falei muito dessa questão do ajudar o próximo. Agora, existem ciclos da alma que é estar dentro de casa e ajudar, porque como é comum, às vezes, nós vemos dentro de casa uma pessoa que precisa muito de ajuda. Em vários âmbitos. Às vezes, nós temos dentro do nosso lar ou uma pessoa que é bem difícil, que é aquela pessoa que nos pisa no calo e dói, e essa pessoa vai requerer uma paciência infinita dos outros, e se ela for rejeitada, abandonada, a gente sabe isso pelas constelações, aquilo vai ficar como um fantasma rodeando, as pessoas precisam ser incluídas, todas elas, e às vezes nós temos dentro do nosso lar uma pessoa enferma, que precisa integralmente da nossa atenção, da nossa dedicação. E isso também é muito importante, porque às vezes o desafio está aí. Então, ciclos requer observar que às vezes o ciclo que eu estou passando é um ciclo onde a minha solidariedade vai ser estar em casa serenamente, ajudando aquela pessoa que está ali do meu lado com o máximo amor possível. Porque sim, vai dar vontade de fugir, sair correndo, porque eu não aguento mais. E ali é onde a gente sugere, se você passa por esse ciclo de estar em casa, dentro do casulo, ajudando outras pessoas a alçarem talvez o voo delas em algum momento, procure se reabastecer de energia com pessoas do bem. Então é a hora que você vai se conectar numa live, onde você vai ouvir uma palavra de força, porque você está lá o dia inteiro cuidando de alguém que está doente. Eu ouvia muitas vezes até enfermeiras falando isso. A gente estava na UTI o tempo inteiro e sabia que ia ter uma aulinha na internet, ou Vânia lá, você falando para respirar, ou algum outro professor na internet falando para fazer alguma coisa boa. Então era aquela recarga. Então, quem está nesse sofrimento de estar cuidando, porque quem está cuidando de alguém que sofre também entra no sofrimento, né? Então lembre, se reabasteça. Vai dar uma caminhada, nem que seja 10 minutinhos ao redor da quadra. Tome um sol para você se reabastecer. Tome bastante água. Ore muito, te conecta muito com Deus, porque Deus é uma bateria infinita e que nos recarrega quando a gente se conecta. E faça boas amizades, porque as amizades vão... boas amizades, não amizades que ficam postando só porcaria, porque isso vai te detonar. Sabe aquela coisa de você sentar na frente do noticiário e só ouvir porcaria? Quantas pessoas adoeceram só de ouvir doença, 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 né? Então, procure sintonizar. Se você é depressivo, comece a assistir mais comédia. Comece a assistir mais filmes de boa, de que traga alegria. Converse com pessoas mais alto astral, para que você ou faça uma terapia, seja presencial ou online,
mas não cruze os braços e decaia, sabe? Porque senão você vai entrar num campo energético de destruição. Nós sabemos que nós estamos numa teia, né, Norma? A gente está numa teia invisível. Essa teia invisível faz com que a gente se sintonize com pessoas do bem, mas pessoas que estão mal também. Então, às vezes, eu gosto de falar para os meus alunos, cuidado. Às vezes o que você está sentindo, essa depressão toda, esse mal-estar que você acorda mal, às vezes não é teu. Você está entrando no campo de informação do teu vizinho ou de alguém da família à distância. É a hora de você sentar na cama, fazer uma oração e pedir para ir uma luz ou ficar repetindo amor, 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 10 minutos. Essa frequência do amor vai dissolver esse campo vibracional negativo. Ou fica cantando uma música bonita, agradável, você vai desfazer o campo vibracional negativo. Ou a gente gosta muito do EFT, que limpa, né? Pede para limpar. Limpa essa energia negativa, limpa essa energia, limpa esse mal-estar, limpa essa depressão. Pede para limpar, a gente vai batendo nos pontos da acupuntura. Tem vários vídeos meus no YouTube ensinando a fazer isso na cama. E depois afirma, eu sou fonte de serenidade, eu sou fonte de fé, eu sou fonte de coragem, alegria. Porque daí as pessoas que estão conectadas a você vão receber essa vibração positiva e elas, mesmo que elas estejam mal, você vai contribuir para que elas recebam uma gota de bem-estar. Mesmo que você não saiba quem é a pessoa que está mal. A gente não precisa saber o nome das pessoas. Você senta na tua cama, ou vai no banheiro, ou dentro do carro, e faz uma irradiação positiva para as pessoas. E aí você vai neutralizar o campo informacional e depois pede. Eu gosto muito antes de dormir, eu peço assim, Deus, que eu me conecte enquanto eu estiver dormindo com os grandes mestres, os grandes sábios da humanidade. Einstein, Gandhi, Yogananda, só gente do bem, só coisa boa. Que eu me alimente com essas pessoas iluminadas e que a gente possa levar ajuda enquanto eu durma, mas que eu volte bem, que eu volte recarregada, que eu acorde de manhã cheia de energia. E aí eu acordo e falo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, mesmo que eu não me sinta feliz. Eu fico repetindo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou grata, estou respirando, eu tenho um teto. Então, o convite nesse momento é 5 coisas que você agradece. Eu gostaria que você escrevesse aí, ali embaixo no comentário, 5 coisas que você agradece nesse momento. Seja o ar que está respirando sem precisar de um tubo, seja a capacidade de estar nos ouvindo, estar nos vendo, ou estar numa casa acolhedora, ou ter comido alguma coisa, ou ter a Norma como amiga, né? Estar conosco nessa vibração. No mínimo 5 coisas. Eu quero que vocês comecem a escrever aí, que a gente vai ler tudo isso depois, viu? Porque quando a gente escreve, a gente está começando a materializar. Esse é um exercício da PNL. Quando a gente começa a escrever, a gente está começando a materializar. E quem quiser aprender essas coisas, tanto a Norma quanto eu somos professoras, a gente dá formação nisso. Então, em outubro até vou dar uma formação, um curso curtinho, presencial e um online de PNL para ensinar as pessoas a mudar essa forma de pensamento. Então vamos lá, escrevam coisas que eu agradeço. Porque quando você vai dormir agradecendo e quando você acorda agradecendo, você já muda a frequência do teu dia. É impressionante. Você sintoniza com uma frequência altíssima, porque a gratidão é uma frequência super alta vibracional. O lamento é uma frequência super baixa. Quando eu me lamento e fico, nada contra. Às vezes a gente pode ter aquela hora do lamento. Tudo certo, pode se lamentar, pode chorar,
tá tudo certo. Às vezes a gente precisa disso para desabafar, abrir os dutos lacrimais, fazer uma limpeza no pulmão. É bom. Eu gosto às vezes de dar uma chorada boa, assoar bem o nariz, sabe? É bom. Mas depois sintoniza com a frequência da gratidão, porque senão eu vou começar a atrair só coisa ruim, pessoas ruins, pessoas ruins. Então aumenta a tua vibração. Só que lembra, tem que fazer uma atividade física, tem que fazer um exercício, tem que dar uma caminhada, ou faz os ritos da fonte da juventude com a Norma, ou faz yoga lá no instituto, ou faz dança, faz qualquer coisa, gente, mas faz uma atividade física porque o nosso corpo precisa de endorfina diariamente, não é uma vez no mês. Toma bastante água para se hidratar, gente, é 80% de água, 70%, 80%. Tem que beber água, porque a terra, se não chove, ela seca e não tem vida. Nós também, se a gente não bebe água, a gente seca, envelhece precocemente, nada funciona, começa a ter dores no corpo, principalmente dor de cabeça. Então beba água. Água não é refrigerante, água não é cerveja, água é água, tá? Durma bem, de 5 a 8 horas por noite, tá ótimo, não precisa muito. Só que uma noite assim bem dormida é aquela coisa que a gente dorme com a consciência tranquila, onde os nossos ciclos estão sendo fechados com reverência. Não pensa que a gente veio aqui a passeio. A gente não veio aqui só para oi, oba-oba, tudo cor-de-rosa, não. A gente passa por perrengue, sim, por dificuldade, sim, porque são os desafios para lapidar o espírito. Então, é tão gostoso chegar nos meus 60 sabendo que eu já me reinventei muitas vezes, já morri e renasci várias vezes, sofri muitas dores e muitos amores, e tô pronta, tô aqui me sentindo ótima, né? E vamos que vamos em frente. E outros ciclos virão. Mas o que eu digo, o que importa é qualidade, não quantidade. De verdade, eu estou fazendo essa live, eu posso ir deitar hoje e partir. Simplesmente pode ser assim, fechou o ciclo. Mas que seja natural, não provocado. Eu sou muito a favor da preservação da vida. Eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor da preservação da vida. Porque a gente não nasce antes da hora e a gente não deve morrer antes da hora. Então tem um propósito para tudo. Einstein era ateu e ele diz que quanto mais ele mergulhava na ciência, mais ele encontrava Deus e ele encontrava um propósito. E ele queria ter sabedoria para encontrar o propósito de Deus em tudo. Então, gente, a vida, ela é mágica. A gente precisa preservá-la com toda a nossa força. Porque quantas pessoas que eu acompanhei no consultório e que achavam que não iam ter condições de ter uma criança, estavam sozinhas, abandonadas, tinham sido abandonadas porque estavam grávidas, ou eram adolescentes, ou tinham sido abusadas, e que elas tiveram coragem de ter o filho, e que hoje são gratas imensamente porque esse filho cuida delas e é extremamente grato. A gente tem que pensar que a nossa vida é espiritual e não terrena. Nós somos seres humanos, mas a gente tem, como dizia, tem uma frase muito boa, né? Nós não somos seres humanos tendo uma vida espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma vida humana. Então, Jesus falava, nosso reino não é desse mundo, né? Então, gente, a nossa passagem na Terra é muito pequena. Então, se eu for hoje à noite, tá tudo certo. Porque se a gente fizer o nosso melhor a cada momento, não importa a hora que a gente vá, tá tudo certo. Então, não importa a quantidade, sim a qualidade. Que a gente possa viver bem cada momento. Isso é o mais importante. Consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor.
Acho que eu Amém, falei amada. demais. Amém, que delícia. Eu sei que nós ficaríamos aqui a noite inteira conversando com você, porque é apaixonante, apaixonante. Então, Vânia, querida, gratidão, amada, gratidão pela sua existência, gratidão pelos rastros que você está deixando nesse planeta, são rastros inspiradores, amados que estiveram presentes. Sigam a Vânia nas redes sociais, nos sigam. Nós sempre temos muito conteúdos importantes, interessantes a serem partilhados, que auxiliam a gerar realidades melhores para nós e à nossa volta. Foi um prazer estar aqui, Vânia, com você. Um prazer estar com todos vocês, amados. Gostaríamos de citar o nome de todos, porém o tempo nem permite tudo isso. Porém, no coração nós estamos juntos, no coração nós vibramos na mesma frequência, essa frequência, como disse a Vânia, de amor que tudo cura, amor que tudo transforma e que nos uniu aqui hoje. Gratidão pelos Uhum. corações, gratidão pelos aviões que eu sei que vocês enviaram, gratidão por curtir tudo que foi comentado. Nós estamos juntos, amados, estamos juntos. Como disse a Vânia, de ser para ser, nós amamos vocês. Gratidão pelas palavras lindas que foram partilhadas aqui hoje. Gratidão, amados, gratidão, gratidão. Eu Estejam tô bem. lendo, Ah, eu tô lendo as gratidões que essas pessoas tiveram, que coisa linda. Enquanto você foi sim, falando, eu fui lendo. Nossa, é. bacana. Todos participaram colocando. Muito legal. Obrigada, Norma, pela oportunidade. Geraram uma frequência muito linda, fez com que a gente se conectasse Uhum. e toda essa sabedoria da Vânia transbordasse, nos beneficiando. Gratidão, amados. De ser para ser, nós amamos vocês. Nosso coração ficou pulsando de alegria aqui, muito feliz. Que vocês tenham uma noite encantadora, chuva de bênçãos divinas sobre vocês, com vocês. Gratidão pela presença. Vânia, mais uma vez, gratidão, amada. Esteja bem, muita força, muita confiança, fé, coragem, crescente a você, porque eu sei que tudo isso já é e transborda por meio dos seus olhares, gestos e ações diariamente. Gratidão, amada, gratidão, gratidão, Obrigada, amados. Norma. Vamos Um grande desligar abraço em toda juntos? a sua família. Isso, vamos Amém, lá. amada. Amém. Vamos desligar Beijo, juntos. obrigada pelo Beijo, convite. amados. Beijo. Cuidem-se. Já, Um, dois, três e já. já. Tchau.